Oi pessoal, eu sou a Azazel e o Samuel tá aqui para falar uma coisa para vocês. Se você é de outra religião, também seja muito bem-vindo, tá? E nós vamos falar umas coisinhas interessantes hoje para vocês. Espero que gostem. Oi a todos. Eu ainda acho que minha voz tá falando muito alto, mas enfim. Hoje a gente queria falar um pouco sobre como o satanismo pode ajudar algumas pessoas ou pessoas específicas, né? E como ajudou a gente, né? Porque a gente por muitos anos ficou perdido, bem perdido. E quando a gente chegou ao satanismo para estudar, começou por pura curiosidade, né? Sim, na verdade, comigo foi porque eu sei. Só que no geral para conhecer mais, não digo Sim. Curiosidade assim, porque a gente também queria ver se tinha só essa visão de uma coisa do mal, assim que sempre dizem, né? Na verdade, quando eu tinha visto o satanismo pela primeira vez, eu fiquei até espantada que não tinha essas coisas de idolatrar o demônio e né, mais uma filosofia ateia, né? Tá aí, eu acho que as pessoas que são ateias, ateus, eu não sei qual método prefere pronunciar, elas podem se identificar muito mais facilmente no satanismo, porque os princípios de uma pessoa ateia se aplicam às vezes em alguns aspectos no satanismo. E eu acho que assim, a partir do momento que um ateu pensa, mas satanismo é adorar o diabo, que nem adorar Deus, é a mesma coisa. Quem acredita não adianta falar que não acredita em Deus, mas não é sobre o diabo também, a gente já falou isso no outro vídeo. Então... É mais uma filosofia de vida, né? Sim. E então, uma pessoa ateia, eu acho que ela vem com facilidade pro satanismo, porque o satanismo, ele vai falar muito isso sobre a sua individualidade, sobre, né, não se curvar a divindades para se tornar uma pessoa absoluta e melhor, né? Então o ateísmo pode ser o primeiro passo. Só que eu queria deixar bem claro, né? Por um tempo eu me considerei ateu. Hoje eu não me considero, embora a gente seja satanista, eu não sei, Azazel, muito bem nisso. Agora que eu tô pincelando esse assunto, mas eu não me considero um ateu, porque a imagem do ateísmo, pra mim, se tornou um tanto cancerígena. Porque assim como a gente falou sobre o outro ali, videozinho, outro podcast da vida, que as pessoas do satanismo ali, o que elas pensam é errado, né? O ateísmo, em vez de ser tipo, eu não acredito em divindades, etc., às vezes eu vejo muito como um discurso de ódio para religiões, que trata as pessoas com desprezo por elas acreditarem em deuses e etc. Eu acho que o satanismo não prega isso. Não, pior que não prega mesmo. Exatamente. Porque, né? Ele não prega de você, você é satanista, você tem que odiar Deus, ou odiar quem é umbandista, quem é não sei o que. Então assim, eu por um bom tempo eu me considerei, e meio que me considero agnóstico, né? Porque assim, eu super respeito a minha família religiosa, então assim, até hoje quando eu vou na casa da minha avó, claro, ninguém sabe desse lance de satanismo, então quando eu vou lá, por exemplo, depois do almoço, desde pequeno que eles empurravam isso, Deus te ajude, né? Porque eu não vejo problema nisso, eu não sou um devoto a Deus, mas por respeito à minha avó, porque eu sei que eu não preciso explicar isso pra ela, não tem como explicar a ela o porquê, não tenho que ter as discussões de Deus com ela. E eu me afastei de páginas ateias da vida e etc, porque muitos ateístas é a mesma coisa que uma pessoa que prega a religião, só que do lado inverso. Você já viu uma pessoa ateísta discutindo com um religioso? Eu fui assim por um tempo, e eu percebi o quanto do meu tempo eu perdia, o quanto, né, o satanismo trabalhou isso comigo, tipo, é como se o satanismo tivesse dito, você tá sendo idiota, cara. Porque primeiro, você acha mesmo que a pessoa, que ela se conforma com a religião dela, vamos supor um cristianismo, um cristão, no exemplo, tá? Nada contra cristãos, de novo, todos nós, a gente respeita demais religiões e etc. Tipo, você quer convencer uma pessoa cristã que ela vai, tipo, quase todo dia na igreja, que a casa dela é cheia de sim, que a vida dela gira em torno do cristianismo, você quer tentar convencer ela que Deus ou etc, sei lá, não existe. Isso, pra mim, uma pessoa ateia fazer isso é tão burra quanto uma pessoa cristã que acha que precisa sair na rua pregando a palavra dela. Então,
A gente teve essa reflexão muitas vezes, porque, sabe, você ateu que pensa assim, eu acho que tá na hora de mudar um pouquinho. E pra você que não pensa assim como eu, tipo, é agnóstico justamente por estar abertos a novos pensamentos, a novas filosofias, talvez o satanismo seja pra você. Vale a pena pelo menos conhecer, né? Porque eu era assim, agora a gente vai falar um pouquinho de nós, né? Minha família, ela é bem mista, então tem gente de Umbanda, tem gente cristão, tem gente, os testemunhos de Jeová da vida, tem de tudo, é tudo misturado. E quando eu era criança eu era arrastado pra igreja, se eu fizesse qualquer coisa de falar que não queria, que não gostava, eu ficava de castigo, ou eu apanhava, né? Eu ia arrastado assim. E era terrível, né? A Azazel a mesma coisa, teve experiências não piores, né? Teve uma experiência bem ruim com o cristianismo, na verdade, comigo, não foi experiência minha, né, que aconteceu comigo. Só que isso não quer dizer que a gente sinta... A gente não sente raiva da religião. A gente sente um pouquinho de raiva mesmo das pessoas que forçaram essas coisas a gente, né? Sim. Não raiva, por exemplo... Eu não sinto raiva da minha... É mais triste, né? Eu não sinto raiva, por exemplo, da minha família, quando eles queriam me enfiar a religião goela abaixo. Eu fico um pouco chateado quando eu lembro, e hoje eles sentem isso, eu vejo que eles sentem, porque eles me respeitam muito mais, e porque eles viram que de nada adiantou. Então eu acho que assim, quando a pessoa ela não se encontra, não interessa se é desde criança ou não, se ela não se encontra no cristianismo, etc., se você é aquela pessoa que sente algo tipo, poxa, eu não quero ser cristão ou a pessoa religiosa, né, mas seguir a palavra de Deus, mas eu sinto que preciso de alguma coisa, ou que tem alguma coisa que eu possa seguir, que eu possa estudar, algum dilema de vida que faça me sentir melhor sobre quem eu sou e qual é o meu lugar no universo, você totalmente deveria dar uma olhada no satanismo. Se em algum momento da sua vida você se identificou um pouco com coisas como ateísmo, como agnosticismo que eu falei, e etc. Porque eu quando comecei a falar, quer saber, as pessoas sempre perguntam o que você é, elas não aceitam você falar que não é nada. Eu comecei a procurar várias coisas, porque eu também sentia que dava pra preencher minha vida com algo, alguma filosofia de vida, alguma coisa do tipo. Cheguei até odinismo pra pensar, só que eu falei, ao mesmo tempo que eu gostava de alguns dilemas quando você estuda a fundo o odinismo, embora seja bem agressivo, entre aspas, o lance como diz, o divino, entre aspas, do odinismo ainda é bem você não tem como você não ver como se fosse um tipo de piada às vezes. Então foi a última vez que eu tentei alguma coisa, né? E até que a Azazel... A última vez que eu tentei alguma coisa também foi o quemetismo, né? Lá dos egípcios e tudo mais, né? Mas a Azazel foi bem devoto ao quemetismo, né? Chegou a ir a consultar outras pessoas da cidade que tinham mais sabedoria, que faziam suas cerimônias ali. Tirando antes o cristianismo, né? Que eu tava no adventismo, né? Então, você que passou a vida inteira sentindo raiva de quem quer forçar essas coisas a goela abaixo, você que passou a vida inteira procurando algum tipo de estilo de vida, de resposta para suas dúvidas, o satanismo não tá aqui para te prometer nada. Ele não promete para você, ele não tá não, venha pro satanismo, você vai pra não liga pros cristãos, é um inferno muito louco que você vai ter um monte de bebida, rock and roll. Não, o satanismo não é sobre isso. Você não tem que fazer rituais, você não tem que fazer nada. Tudo que você precisa fazer é reavaliar o seu lugar no mundo, reavaliar o que você é, o que a gente sabe que você é, tirando o que as religiões dizem. Nós somos humanos, nós estamos também, aqui. Né? Estudo também, que satanismo é mais estudo, né, do que... Né? Nós existimos e isso é certeza. E baseado nisso, a gente evolui no hoje, porque todo mundo diz, né, toda religião praticamente baseada num bilhete premiado, como uma vez eu já ouvi esse termo. Só pra dar um exemplo nesse tópico, eu tava jogando ali no videogame o Detroit, né?
e os robôs começam a acreditar que são, né, são pessoas que sentem, que vivem. E um dos robôs lá que tá morrendo, ele diz, né, você sabe como é que é, o que tem depois da morte, né? E o outro fala, não, eu não sei. Ele tá morrendo, né, tá pra desligar. Ele fala, bom, logo eu vou descobrir, né? Aí antes ele diz, né, eu ouvi dizer que os humanos também temem a morte. Sabe? Então tudo isso, essa alienação de mente de diversas religiões, tudo se baseia no desconhecido. Mas a gente precisa mesmo querer se entregar ao desconhecido. O que a gente sabe de certeza é que depois que a gente morre, a gente vai para debaixo da terra e acabou. Independente para onde nós vamos, aqui a gente não volta. Então, a nossa marca aqui é mais importante do que as pessoas imaginam. Né? A nossa raça destruiu muito desse sistema. A nossa raça às vezes parece que mais está regredindo do que evoluindo, né? Então, se você está cansado disso, mas ao mesmo tempo você quer paz, quer a consciência limpa com você mesmo, aceitar quem você é, o que você é e o que você pode ser na vida, né? Não no pós. O satanismo totalmente pode ser para você. Essa pessoa que cresceu revoltada às vezes também com a igreja, sim. Só que o satanismo não é desculpa ou não é bandeira para sua raiva, para sua ira, para outras religiões ou para sua revolta. Muito pelo contrário. O satanismo, ele mistura na sociedade. Ele fica quieto na dele, ele não procura brigas. Eu acho que um pensamento que um satanista pode ter para lidar com pessoas religiosas é o seguinte: se ele encontra com uma pessoa e a pessoa quer pregar, então ele não vai falar, olha, não me fala isso que eu sou satanista. Isso é burrice, porque você vai puxar uma briga ou uma discussão totalmente desnecessária que não vai levar a lugar nenhum. Então, uma pessoa que é satanista, ela não levanta para o mundo que ela é satanista, porque só ela precisa saber disso. Então ela vai pegar, ela vai analisar com a sabedoria que ela adquiriu, a forma de, né, opinar, argumentar. A última vez que vieram falar isso comigo, me convidaram para uma igreja e eu disse que eu simplesmente era agnóstico. E a pessoa, não, vamos lá na minha igreja e tal. E como eu estava hospedado na casa da pessoa, eu falei, olha, tudo bem, vamos lá conhecer a sua igreja. E eu fui. Você vai me desculpar, mas foi chato, foi extremamente chato a igreja ali. Eu fiquei 1 hora, não sei quanto tempo que é 1 hora e meia, eu perdi a noção do tempo. Até tentei dar às vezes umas canções lá que eles fazem e tudo mais. Só que teve uma hora que eu quase dormi assim. Mas eu fui, porque a pessoa me convidou numa boa, ele não foi chato, não disse que eu precisava ir. Ele simplesmente me convidou, falou, já que você não foi e não quer conhecer, eu falei, claro, vamos conhecer. E depois eu fui mais uma vez, que ele me convidou. Na terceira, a pessoa me convidou, eu falei, olha, me desculpa, mas acho que eu não vou hoje. Essas 2 vezes que eu fui, eu não me senti muito bem, assim. Eu acho que eu de repente, talvez não seja pra mim, mas eu acho legal e tal, sabe? Eu super elogiei, respeitei, a pessoa ficou super na boa. Não, tudo bem e tal. E pegou e sabe, ficamos numa nice, né? E isso foi muito bom. Agora, como é que isso seria se eu debatesse com essa pessoa? Não, eu sou um satanista, eu não posso ir na igreja, eu não sei o que. Eu ia estragar a minha imagem com a pessoa, eu ia, sabe, manchar a minha imagem principalmente. Porque só porque as outras pessoas são ignorantes, a gente não tem que obrigar elas a aceitar a gente porque a gente acha que é superior ou algo do tipo. Não, até porque não somos todos iguais. Então, você estar no satanismo não é desculpa para ódio, não é desculpa para ateu, ignorante, querer brigar que Deus não existe. O satanismo não é para isso, tá? Então, se você está interessado no satanismo, se tudo isso que eu disse, que nós dissemos, né, lhe agradou, poxa, seja muito bem-vindo. A gente procure outros canais que tenham foco como esse aqui, né? Evite um pouco esses canais que passam imagem de inferno e tal. A gente já falou sobre isso no outro áudio lá, no outro vídeo, porque, né, eles não tem nada a ver, não são nada instrutivos, eles são... Não mostra o conteúdo, né? Eu fui rever mais um daqueles canal depois que a gente fez o vídeo. E, tem um deles, olha só. Tem um deles que ele tem 1.500 inscritos, tá? E o primeiro vídeo foi esse, as 11 leis do satanismo. O thumbnail já é um capiroto assim, ó, com o inferno, tá? O canal é todo cheio de artes do Google Imagens do inferno ali.
O cara põe ali a voz satânica, macabra, e os outros vídeos é tudo, oração a Satã, como glorificar o diabo, sabe? E eu não tô exagerando, eu fui ver lá as coisas e tipo, e aí você vai ver os comentários e as pessoas, eu amo o diabo, não sei o que, não sei o que. Eu não sei se eu rio, eu não sei se eu sinto pena, não sei. Eu não sei o que pensar, mas não isso... Não é o satanismo mesmo, né? Talvez tenha um tipo de satanismo mais cultista que seja focado em imagens diabólicas. Se você é isso que você quer, você procure isso. Mas o satanismo de lá veio, nosso segmento aqui, não é sobre isso. Então a pessoa não pode vir aqui esperando isso. Ela tem que vir esperando entender a si mesmo, etc. O satanismo que idolatra imagens de Satã e acredita em Satã como uma divindade é o satanismo teísta, né? Uhum. E esse que a gente estuda, o satanismo de lá veio, é o satanismo ateísta, né? Só pra deixar claro. Né? Uhum. Sim, mas como eu disse, embora tenha o termo ateísta no meio, não é desculpa para ódio, né? É sim. Não é desculpa para ódio, pelo contrário. A gente, por exemplo, como a gente passou por diversas, desde religiões até outros ocultos para chegar no satanismo, a gente não sente, não, aquilo lá foi besta que eu fiz. Não, a gente falou, foi legal, por exemplo. A gente teve uma época que pesquisamos muito sobre o Wicca, né? Uhum. E a Wicca é muito interessante. Para algumas pessoas pode ser a chave que ela tanto procura. Só que a Wicca a gente não se identificou porque a Wicca, se me lembro bem, né? De novo, posso estar sendo ignorante. Mas se me lembro bem, na época que a gente estava bastante estudando e etc. Ele exige muito conexão com a natureza e etc. E era uma coisa que a gente não sentia. Então, mas ele é muito interessante, ele respeita todos os públicos, né? Falar nisso tá aí outra coisa do satanismo, né? Muitas pessoas evitam as religiões, às vezes porque, por exemplo, questões de, sei lá, por exemplo, sexualidade. Né? É muito comum você ver gays, ateus e etc, porque eles são rejeitados por boa parte das pessoas e ainda mais nas religiões, às vezes. E coisas como o satanismo são totalmente abertos para essas pessoas. Então, tipo, aqui não existe pecado ou pré-requisito. Seja pessoa gay, seja pessoa pan, seja pessoa bi, trans, assexual, tanto faz, gêneros, não importa. Tanto é que a figura do Baphomet tem o seu simbolismo ali até andrógeno, né? Sim. Então, acho que se existe uma ideologia que é para todos, qualquer um pode seguir, que é praticamente para todos. Claro, pode ser que exista bem mais, mas um deles com certeza é o satanismo. Então, se você está cansado das regras, das barreiras das religiões, a pessoa é sempre muito bem-vinda. E só lembrando, né, de novo, não é bandeira para discurso de ódio, não é desculpa para você ser escroto com as pessoas, não é desculpa para essas coisas, pelo contrário, tá? É uma forma de você reavaliar, ser superior a qualquer outro tipo de ignorância, de pessoa ignorante, mas não para esnobar isso nelas ou se sentir superior no sentido de menosprezar os outros. Não, para você entender que você está evoluindo, superior nesse sentido, né? Sim. A gente se aprofunda mais nesse tópico outros dias. Mas eu acho que é isso, tá? Eu acho que tinha uma outra coisa. Sim. Sobre tudo isso que a gente falou, né? A gente não espera que com isso é desculpa para as pessoas novas entrarem para o satanismo, mas que elas entendam que não é tudo sobre essa sabedoria e nada de hipocrisia. Então, você que é só curioso, seja bem-vindo. Você que que a pessoa está querendo de repente tentar ser devota a essa ideologia, seja bem-vinda, mas sempre analise bem. Por isso que a gente... respeitando, né, as pessoas. Sim, isso acima de tudo. Porque eu acho que se você se declaradamente para você é um satanista, eu acho que respeito é bom e todo mundo gosta. Se você trata uma outra pessoa com desrespeito, o que você pode esperar em troca é desrespeito. Independente da ideologia, independente da religião. A lei da causa e efeito. Exatamente, a lei da causa e efeito. Então, por isso que eu falo, é claro que quando a pessoa é escrota, né, você também não pode... Eu acho pior você ser escroto igual a ela.
Então não seja isso, mas seja superior, saia por cima. Não precisa sair por cima, não quer dizer que mostrar para os outros que você saiu para cima, mas para si mesmo, evitar brigas e etc. Bom, é isso. Eu acho que por enquanto a gente falou bastante. Eu acho que teve uns picos de áudio que a gente tem que trabalhar um pouco. Mas por enquanto é isso, só um bate-papo rápido entre aspas, sobre para quem o satanismo é seleto, para quem ele pode ser às vezes ideal, né? Eu acho que é isso. Mais alguma coisa a aderir ao assunto? Não, é isso, né? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, compartilhem o canal e até a próxima.